Olá pessoal, tudo bem? Vitor Ramos por aqui. Sou professor e tutor de algumas disciplinas na Escola Coru. Atuo com engenharia de dados, especificamente projetos em cloud e plataformas de dados como Databricks e outras plataformas. E hoje eu quero trazer um tema para vocês bem interessante, que faz muito parte do dia a dia de muitos projetos de dados em geral e projetos de desenvolvimento, que é uma introdução à Flask, uma biblioteca em Python, e a FastAPI. Também uma biblioteca que conseguimos utilizar em Python e outras linguagens para manipulação e desenvolvimento de aplicações web. E dando introdução, a gente precisa falar um pouco sobre microframeworks, que são frameworks de desenvolvimento. Nesse caso, a gente vai falar de dois webs, que são projetados para serem pequenos, né? Pequeno na concepção de quantidade de recurso que se consome e o conjunto, né? Quando a gente importa esses microframeworks, o conjunto de função, de informações embarcadas no código que vem junto com eles. Então, isso facilita muito, porque eles sendo considerados microframeworks, né? Que são esses pacotes de soluções, de funções, de atributos, que a gente utiliza em alguma linguagem de programação ou como parte do desenvolvimento. Essa característica de ser pequeno e leve, e também a questão de ser fácil de usar, ele proporciona essa ampla utilização, mas também essa facilidade de acoplar em projetos, né? Isso torna essencial, né? Ele ser pequeno por estrutura e conceito do que ele traz com ele e a facilidade de uso. Porque ele possibilita um volume menor de dependências, né? E isso se torna muito impactante no projeto, quando a gente tem um volume grande de dependência, um volume grande de informação na chamada desse framework, né? E eles são cruciais devido a essa eficiência e flexibilidade que ambos possuem, tanto o Flask como o FastAPI, que ele permite desenvolvedores em geral e até a galera de time de dados como eu buscar aplicações, criar soluções e consumir informações de aplicações de alta performance e que possuem uma manutenção fácil, né? Mas enfim, os microframeworks eles se distinguem devido a essa simplicidade estrutural. Ele oferece o mínimo necessário para desenvolver a aplicação ou executar a tarefa em si, né? E nesse caso aqui a gente vai estar focando muito em uma solução web, solução de extrair, né? Comunicação HTTP, construir uma pequena interface web usando o Flask e com muito apoio do FastAPI também. Isso vai incluir aqui conceitos de rotas, né? Como esse dado trafega, as solicitações. A gente viu anteriormente aí na disciplina de introdução à API as diferentes tipos de solicitações que os requests podem ter, né? E as confirmações de resposta de quando ela é efetivada ou não. Então aqui a gente tem esse tipo de manipulação e possui suporte a plugins quando necessário também, expandindo a capacidade de alguma função que seja o Flask não trazendo na sua essência, como uma biblioteca Python, ou seja o FastAPI também. Então, existem alguns plugins, outras bibliotecas ou outros micro-frameworks ou frameworks que conversam muito bem com essas duas soluções, que possibilita, então, esse tipo de suporte e flexibilidade. Quando a gente fala de vantagens, né, o que é importante destacar? Repito, leveza e flexibilidade. Porque eles têm uma curva de aprendizado bem rápida, são frameworks que para aplicação são mais simples do que comparado a outros de mercado, né? A curva de aprendizado é mais fácil e tem um controle bem grande da arquitetura da aplicação, porque ela é uma estrutura simples, né? De se acoplar, que facilita nesses quesitos essa facilidade, essa flexibilização de conexão em alguma arquitetura nossa, alguma solução, dá um poder de personalização e de otimização de desempenho muito alto. Principalmente FastAPI, que a gente vai ver, que ele acaba impactando em casos que são mais elevados, né?
A questão de tempo ideal de uso é ideal para uso em pequenos projetos ou de médio porte, principalmente quando temos a necessidade de fazer uma prova de conceito, uma prototipagem rápida, em situação que a eficiência e a performance é questão de prioridade. Ambos os casos, tanto Flask, mas principalmente Fast API, possibilita isso de uma forma bem interessante, né? Então, as condições de uso, se você quer velocidade, desenvolvimento mais rápido e provar algum conceito, é ideal. Quando a gente fala especificamente de Flask, né? Ele tem suas características, eu vou fazer uma breve introdução para vocês. A gente vai entender um pouco mais essa biblioteca. Então, pessoal, aqui está o site oficial do Flask. Tá? Se você busca Flex documentação no Google, você consegue ser direcionado a esse site. Um pouco mais sobre o Flask, algumas curiosidades. Ele foi lançado em 2010 como uma lib de Python. E rapidamente ele ganhou boa aceitação da comunidade de desenvolvimento. E por ter já aí ser um garoto aí de praticamente 14 anos, ele possui uma comunidade bem fortalecida, tem bastante conteúdo, fóruns e pessoas que contribuem para a continuidade de desenvolvimento dessa biblioteca, né? E o que destaca nela mesmo é essa questão da simplicidade e como ela se estende ao ambiente de desenvolvimento, né? Tanto web como desenvolvimento em outros aspectos, como ciência de dados e outras demandas, né? Se utilizando aí de Python. Então aqui tem um guia bem interessante sobre instalação. E é bem simples, a gente vai ver a questão de instalação, né? E ele traz como principal recurso que é fácil criar rotas, né? Essas questões de rota de comunicação e visualização, seja de dados ou de informações da aplicação. Ele tem uma boa conectividade com banco de dados, tem um ecossistema de extensão bem interessante, né? E aqui na própria página existe aqui, olha, uma infinidade aqui de possibilidades, e a documentação é super organizada, né? E informações aqui para a gente se utilizar de Flex a um nível até mais avançado do que somente o nível básico de criar uma pequena aplicação web, né? Como módulo, as extensões, a gente consegue ter uma ideia da possibilidade de extensões, uso de extensão, módulos e uma variedade bem grande aqui. A documentação é muito bem detalhada, tá? E ele é muito utilizado para construção de APIs, para consumo de dados de APIs e ter alguma interface gráfica, né? Uma interface visual de uma construção de página, uma construção de aplicação web. Então ele é bem flexível, né? E ele tem um apoio, como eu disse, bem forte da comunidade. Então uma característica bem interessante do Flask, né? Essa integração. E quando a gente vem aqui, olha, versionamento, as dependências, ele traz as dependências, alguma documentação mais técnica e como instalar. E aqui ele até dá a sugestão de como criar ambiente virtual com a biblioteca Venv, que é uma biblioteca em Python que cria ambiente virtual de desenvolvimento para máquinas e máquinas, como se fossem máquinas virtuais separadas dentro da nossa máquina, mas ele cria esses ambientes virtuais para desenvolvimento. Para cada projeto a gente ter ali o seu ambiente já preparado, né? E a instalação do Flask é muito simples. É só ir num terminal, né? Olha só. Deixa eu até abrir um terminal. Simular para vocês. Só dar um pip. Install. Flask. E Enter. Como eu já tenho ele instalado na minha máquina, ele vai dizer que todos os requerimentos estão satisfeitos, né? Ele vai dar com sucesso e no máximo que ele vai fazer é atualizar caso tenha alguma nova atualização. Mas basicamente é isso, né? Foi feita a instalação dessa biblioteca Python, Flask. E a gente já consegue a partir daqui
ter algumas ações de uso que a gente vai ver nos próximos vídeos. E outro ponto também, que vai ser importante para a gente, olha só. Fast API. Fast API, ela foi criada em 2018, um pouco mais recente. Ela, como eu disse, é um micro framework, é muito moderno e rápido para construir APIs em versões de Python 3.6 superior, né? Existem projetos antigos que estão em outras versões de Python, a gente não consegue se utilizar de Fast API. Mas não é muito comum, tá? No mercado, pessoal, mas acaba existindo. Ela ganhou rápido, né? Utilização, e ela é baseada em protocolos da OpenAPI, que é uma questão de protocolos abertos de API, né? Bem utilizado como requerimentos para API, e também JSON, né? Esquema de JSON. Ela destaca-se pelo alto desempenho. Ela possui um alto desempenho para projetos de grande escala, próximo aí de Node.js ou Go. Go sendo uma linguagem de programação, Node.js é um framework, né, ligado ao ecossistema de JavaScript. E ela se destaca entre eles, porque ela tem uma compatibilidade com a sync, questão de a sincronia entre os sistemas, né, de comunicação, e a wait também, que entra nesse ecossistema de comunicação entre o desenvolvimento da aplicação, entre fontes diferentes ou aplicações diferentes, ecossistemas diferentes. Então ela tem essa capacidade de comunicação e esses protocolos que causam um grande impacto no universo de desenvolvimento. Então ela tem desempenho como sua característica, né? Ela é ideal para aplicação que exige alta performance, como sistemas de microserviços, aplicações de IoT e projetos que necessitam de processamento assíncrono, né? Então eu processo na aplicação, em seguida eu tenho que processar na outra, mas mantendo essa questão de comunicação e log em alta, né? E aqui a documentação é bem detalhada, tem os exemplos de uso, aqui bem detalhado, olha só, como criar um arquivo man.py, que é um arquivo executável, né? Então ele traz um exemplo aqui do Hello World, depois a gente vai acabar construindo algo similar para vocês verem um pouco a aplicação em funcionamento. Que a ideia é trazer uma breve introdução sobre esses dois micro frameworks, né? E principalmente as capacidades de criação, o que é possível executar com eles. Aí eu deixo um grande convite depois para vocês aprofundarem mais, buscarem mais exemplos, né? E olha que interessante aqui, olha, as informações de comunicação, de porta. A gente vai ver um pouco disso ao longo do nosso conteúdo, tá bom? E resumindo, pessoal, dois micro frameworks. Flask, biblioteca Python, Fast API, são poderosos para desenvolvimento web, para consumo de API, oferecendo uma combinação aí muito forte de eficiência, flexibilidade e performance, principalmente a Fast API para projetos de alta performance, né? E eles adaptam uma vasta gama de projetos, comunicam a outros frameworks, outras bibliotecas responsivas, seja para Python ou para outras linguagens, como Fast API. E é super interessante esse uso deles para protótipo, principalmente o Flask, coisa mais simples a médio necessidade. Fast API como um suporte bem avançado aí para grandes projetos que envolvam APIs. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo conteúdo.